Eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma oportunidade, dada por Deus, para estarmos aqui juntos, para adorar e louvar. Que nós possamos nessa noite receber algo especial. Saímos daqui não como entramos, melhores do que entramos, com a palavra, com louvor, com alegria e com gratidão a Deus, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em 1 João, capítulo 5. Primeiro João, capítulo 5, nós vamos estar lendo aqui o versículo 13, 14, 15 e 16.1 João 5, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim a palavra: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve. Quanto aos que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Amém, irmãos? Esta é a confiança que temos nele, para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, em seu nome Ele nos ouve. Como é bom saber disso, irmãos, que se nós pedimos alguma coisa com fé, com confiança, com reconhecimento que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, Ele nos ouve. Mas Ele apenas não só nos ouve, Ele torna aquilo que nós desejamos em realidade. Que queremos que é a paz, queremos a alegria, porque é o que mais queremos, irmãos, Às vezes eu vejo muita gente pensando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ganhar dinheiro, mas o que nós mais necessitamos é do amor de Deus, é a confiança, é saber que Ele está cuidando de nós, que Ele está conosco, amém? Que possamos, juntos, adorá-lo com gratidão, com amor nessa noite, amém? Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva, a Tua palavra eficaz. Queremos, Senhor, que o Senhor fala conosco nessa noite. E queremos também, Senhor, clamar a Ti que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades. Porque é de Ti que vem o socorro, é de Ti que vem a alegria, é de Ti que vem a certeza de que estamos protegidos no Senhor. Abençoe, Senhor, também aqui a Ana, abençoe a Camila, que está aqui hoje, Senhor, na responsabilidade de nos conduzir a uma adoração que alegra Teu coração, que possamos Te adorar com alegria, com gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com gratidão, com alegria, em nome de Jesus.
seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que uma das maiores alegrias que nós podemos ter é saber que Deus nos ama, né? Que quando nós temos essa convicção que Deus nos ama, nós enfrentamos todos os problemas, porque além de nos amar, Ele está conosco, tanto na alegria, quanto na tristeza, na luta. Mas nós viemos aqui nessa noite porque nós cremos nesse Deus vivo. Nós não estamos aqui apenas por estar, nós estamos aqui porque nós cremos que Deus vai nos abençoar nessa noite. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu quero convidar a irmã Vera que vem aqui à frente, os oficiais, né, aqui à frente.
Eu não sei como você está passando. Todos nós estamos com problema, irmãos, todos, de uma maneira diferente, mas enfrentamos, porque essa vida é assim mesmo, irmãos. Essa vida não vai ser plena alegria, não. Apenas quando nós entendemos e compreendemos, é com Deus que nós seremos vitoriosos em todas as áreas. A irmã Vera, ela vai estar orando. Eu quero convidar você, vem cá à frente. Nós fizemos aqui uma vez, vem cá receber uma oração. Vem aqui à frente para você receber algo especial de Deus. Quando eu estiver orando, você vai falar assim: ó Deus, eu quero sair daqui hoje abençoado. Eu quero sair daqui, Senhor, com um projeto que eu tenho aqui, e que o Senhor vai abrir as portas para mim, porque eu creio que o Senhor pode. O Senhor é um Deus que vai suprir nossas necessidades. E nós oficiais aqui, vamos estar impondo as mãos e abençoando a sua vida, confirmando esta oração de fé. Aí você vai falar assim: eu vou receber uma oração de fé. Não aceita sair daqui como entrou hoje não, irmãos. Você tem que falar para você mesmo: eu vou sair daqui hoje convicto que vai ser novo, tudo novo na minha vida, aquilo que eu estou buscando vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Aleluia.
nome de Jesus. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, traga com alegria. Mas estenda suas mãos que eu quero abençoar, de preferência as duas, se você puder. Mãos para receber assim. Mãos para render assim. Estou rendido. Deus, obrigado, porque o Senhor é a fonte de toda provisão. Obrigado porque nós temos visto na vida desta igreja o cuidado do Senhor. E também temos visto através de cada membro congregado a bênção do Senhor para a manutenção desta obra. Continue, Senhor Deus, abençoando cada família, cada lar. Temos sonhos pessoais, temos sonhos e desejos de conquista na nossa família. Ó Deus amado, temos projetos para a nossa casa. Deus, em nome de Jesus, que a nossa situação, dia após dia, possa, Senhor Deus, experimentar transformação, mudança do Senhor. E as mudanças do Senhor na nossa vida, sempre a mudança para melhor. Muito obrigado, ó Deus amado, pelos dízimos, as ofertas que serão entregues aqui no altar. E mantenha, Senhor Deus, o coração do teu povo, amando a missão dessa igreja local. Que nós possamos ter muito para administrar, fazer o crescimento da evangelização. Ó Deus amado, ganhar as almas perdidas, edificar a vida das famílias, dos indivíduos e das pessoas que estão nesta comunidade. Continue abençoando, ó Deus. Eu estendo as mãos, que a bênção do Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra, ó Deus, seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, de cada lar aqui representado, daqueles que não estão aqui, que faz parte dessa membresia. Que o Senhor possa levar os cuidados, o amparo do Senhor para a vida de cada um, para a vida de cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Creia, irmãos. Creia, porque Deus ouve as nossas orações. Pode crer, pode ter certeza que Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu quero convidar o irmão, a irmã que está enfermo. Nós vamos também ungí-los. A palavra de Deus diz assim: pode ir formando uma fila aqui, trazendo dízimo, já vindo aqui para frente, que nós vamos estar ungindo vocês, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos entender, irmãos, que é a oração que muda, que transforma as nossas vidas. É através da oração e desta unidade de crer que juntos aqui, orando pelos outros, que Deus vai derramar a bênção. Deus se agrada quando nós oramos uns pelos outros. Deus se agrada quando nós cremos na atuação dele em nossas vidas. E eu creio que você vai receber uma bênção do Senhor. Eu creio que você, eu não sei se vai ser agora, vai ser amanhã, mas quando Deus trouxer essa bênção, vai ser uma alegria plena. A gente às vezes espera as coisas acontecer, parece que a gente acha que está demorando, mas quando acontece a gente entende que é na hora do Senhor, é que a alegria é plena. Em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus. Receba com fé. Receba com fé. Guarda no seu coração. Não deixa a dúvida, não deixa o medo, não deixa roubar a sua bênção. Deus está aqui, irmãos. Que é a igreja do Senhor. Ele diz que onde estiver 2 ou mais, a minha presença é real. Amém? Vamos ouvir uma palavra que o Senhor também fala. Esteja com o seu coração aberto, pastor Sâncio. Esteja com o seu coração aberto. Fala para si mesmo: eu vou sair daqui hoje abençoado. Eu vou sair daqui hoje com uma palavra renovadora e transformadora para a minha vida. Amém? Vamos abençoar a vida dele? Deus, nós cremos, Senhor, na tua igreja. Nós cremos em tudo que foi ministrado aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor está apreciando cada pedido, o Senhor está apreciando cada vida, e nós cremos que o Senhor está curando aqui cada um, Senhor. Porque o Senhor nos surpreende. Ensina-nos, Senhor, a esperar em Ti. Porque o Senhor tem um momento, um dia e a hora de atender todos os nossos pedidos. Que nós tenhamos, Senhor, longanimidade, paciência em esperar no Senhor. E quando nós temos essa confiança, o Senhor fala conosco. Então abençoe também a vida do pastor Sâncio, a sua família, abençoe os seus sonhos, os seus projetos, que o Senhor possa usá-lo agora com poder e graça. Que esta palavra que Ele preparou para falar os nossos corações traz um impacto, traz transformação, traz uma mudança. É que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Deixa eu te dar alguns conselhos para desembaraçar a sua vida, para dar a você uma condição de prosseguir, sair de onde você está. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 5, e leia comigo o texto. E quero explanar para você algumas lições práticas para você usar hoje à noite, agora, usar amanhã, tomar decisões com essas dicas, para que você consiga, através disso, melhorar a sua situação. Em 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia fala de uma relação de doença, manifestação de Deus, um homem, uma menina, 2 reis. A Bíblia fala de muitas coisas, fala de um profeta. Então o texto em 2 Reis, com reverência, acompanhe comigo, para que você, no entender, você ajude a sua vida a melhorar. Amém? A palavra do Senhor em 2 Reis começa dizendo assim: Naamã, é o que está escrito aí, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. E a Bíblia vem dizendo logo a seguir o seguinte: porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. É interessante. Eu vou versículo por versículo para você entender e ajustar a sua vida dentro do texto. Preste atenção nisso. A Bíblia diz no primeiro versículo de 2 Reis, capítulo 5, que Deus dera vitória à Síria. Mas a Síria não era povo de Deus. A Síria não tinha uma relação com Deus. A Síria não conhecia Deus. E esse primeiro versículo já vai me chamando a atenção a respeito da minha necessidade, da sua necessidade. Eu preciso entender certas coisas espirituais. Triste coisa é, muito ruim, tudo que você faz enxergando dentro de uma ótica humanista. O seu cumprimento é humano, a sua relação com o seu próximo só tem proveniências humanas, não tem uma gota de espiritualidade, e isso atrapalha tudo.
Porque se eu não consigo discernir onde eu estou, espiritualmente dizendo, eu sou automaticamente comum no meio da multidão, sou como qualquer um outro, só faço parte do tempo, do espaço, da questão geográfica, e estou caminhando. O que faz a diferença é justamente a capacidade de você discernir, conseguir enxergar algo espiritual que você esteja envolvido, e você tem que entender isso. Essa é a chave inicial para que a sua vida dê uma arrancada, dê um passo largo e você saia dos patamares, dos níveis dos quais você, humanamente dizendo, está acostumado a viver. Então a gente começa no primeiro versículo entendendo isso. Meu Deus, e sabe o que me chama a atenção? É que Deus se movimenta, é que Deus se manifesta, é que Deus age independentemente da pessoa perceber ou não. Quer que eu repita isso para você refletir sobre isso? Deus se movimenta, Deus age, Deus na realidade Ele toma uma atitude, independentemente se a pessoa percebe isso ou não. E o que isso quer dizer com a minha vida? Isso quer dizer que eu poderia estar mais tranquilo, eu poderia estar mais relaxado, eu poderia estar mais em paz, porque Deus Ele faz as suas manifestações e Ele faz isso sem que as pessoas deem crédito a essa manifestação, porque diz a Bíblia que Ele dava vitória a Naamã, general da Síria. Só que ele era uma pessoa que não conhecia Deus, e Deus o protegia, e Deus o guiava, e Deus dava a ele uma condição de continuar vencendo. As pessoas enxergam o acaso quando elas são só pessoas humanas, têm uma ótica humana, têm uma fala humana, têm um cumprimento humano, tem tudo baseado somente na humanidade. Elas só enxergam o acaso. Quem sabe a sorte, a coincidência, a situação aleatória, a força do braço, a ajuda dos homens, as expectativas das instituições. Quando se é humano e só se para nesse ponto, é tudo aquilo que temos, não temos mais nada. Mas eu vou para o versículo 2 para melhorar isso bastante para você. O versículo 2 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma menina que foi escravizada. Uma menina que foi escravizada sabendo que tinha sido escravizada. Que tipo de repercussão isso dá? No seu caso, no meu caso, quando nós sabemos que estamos sendo de alguma maneira prejudicados, logo nós tratamos de nos posicionarmos. Naamã e sua esposa, na realidade, não sabiam e não consideravam aquela menina como uma fonte de informação que pudesse mudar a vida da família. Naamã não sabia disso, a esposa não sabia disso, mas quis Deus, aprove Deus. Deus faz isso. Você não sabe onde Deus vai trazer uma solução para você, você não sabe de onde que Ele vai vir, você não sabe que tipo de situação Ele vai criar, você não sabe como Ele vai armar, arquitetar a sua solução. O seu posicionamento deveria e deve ser apenas um posicionamento de espera. Naamã e a esposa não sabiam de maneira alguma, em hipótese alguma, que daquela criança, daquela menina, haveria de existir uma informação profética. Não. Essa informação saiu e ela era valiosa
e a família de Naamã certamente adotou essa informação. De onde Deus vai trazer uma solução para você? Já parou para pensar nisso? Não tente pensar nisso como forma de manipular. É daqui, é de lá, vem de cima, vem de baixo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para esperar. Escutando a irmã Vera orando ali no fundo, ela disse algumas vezes: creia. Você foi chamado para crer. Então deixe Deus ser quem Ele é. Deixe Deus fazer como Ele vai fazer, da maneira como Ele quer fazer. Então o seu papel é esperar, o seu papel é crer, o seu papel na realidade é acreditar que Deus dará a você um suprimento para a sua vida. Agora, quando eu vou para o versículo número 3, e diz assim: disse ela à sua senhora, isso a criança, a menina, dizendo para a família de Naamã: tenho algo para dizer para vocês. Quando você tem algo de Deus, você precisa dizer, porque é isso que resolve as questões, os problemas, as situações das pessoas. Se Deus te disser alguma coisa, não guarde aquilo, reparta aquilo, compartilhe aquilo, faça com que outras pessoas possam serem beneficiadas com aquilo que Deus disse para você. O versículo 3 diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Preste atenção no versículo. A palavra tomara significa o seguinte: o desejo ardente de que aquilo poderia de fato acontecer, realizar, torcer para que fosse. Essa expressão estava na boca da menina, uma palavra profética. Aquela informação era diferente de todas as informações que Naamã poderia receber. Você precisa que Deus fale com você, e o que Ele for falar com você é diferente de todo tipo de informação que você poderia ou pode receber. A fala de Deus é diferente no poder, porque ela tem o poder. Ela é diferente no conteúdo, porque ela diz o que fazer, o que esperar e o que vai dar. E essa menina, ela tinha, na verdade, uma informação diferente de todas as informações que Naamã recebera até aquele momento. Aquela informação era um incentivo para que o problema de Naamã encontrasse uma solução de Deus. Você já marcou esse encontro? Você tem que começar a marcar esses encontros. Pastor, eu não sei marcar esses encontros. Não? Vou abrir um parêntese para te explicar. Quando você fecha a porta do seu quarto e você começa a falar com Deus a respeito da sua limitação, quando você fecha a porta do seu quarto e começa a falar com Deus a respeito da sua incapacidade, e ali você vai desembaraçando através de argumentos, fazendo uma análise própria, um reconhecimento pessoal de quem de fato você é, e você chega na conclusão final, dizendo o seguinte: eu sou quem eu sou. Quem eu sou? Um pecador. E pecador merece algo. Todo pecador merece alguma coisa. Pecador merece prisão, merece condenação. Pecador merece punição. Por que é pecador? Porque cometeu um erro. E quando isso acontece, você faz nessas argumentações e espera um encontro com Deus para ser absolvido, para ser ajudado, para receber uma informação, para você tomar uma decisão na sua vida. Esse encontro é a única chance que você tem, de forma segura e garantida e sustentável, de que de fato
as coisas darão certas para você. Vamos para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O versículo 4, quando diz que assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel, é o mesmo que dizer que Naamã, que já estava ali falando com o rei, é o mesmo que dizer, ele acreditou. Você acredita se Deus te der uma informação? Você acredita nisso? Porque é tudo o que você precisa, uma informação de Deus. Tudo o que você precisa é de uma promessa de Deus. Tudo o que você precisa é de uma orientação nas Escrituras, para que você consiga, através dessa orientação, se posicionar para desfrutar exatamente o que Deus está te propondo. E a gente entende isso no versículo 4. Naamã, ele acredita na informação dada por aquela menina como uma informação de Deus. Aquelas palavras soaram como uma solução, e você não pode perder esse foco, essa percepção. Deus, fala comigo, para que a sua palavra soe como uma palavra solucionativa para a minha vida. Deixa eu perceber isso, deixa eu valorizar isso, deixa eu aceitar a tua palavra como uma palavra que soa como solução, porque se Deus, o Senhor falar, e eu não conseguir fazer um apanhado, pegar a sua palavra, ter a afeição, o apego a ela, como uma palavra solucionativa, Deus, eu estou perdido, porque é a sua palavra que salva, é a sua palavra que regulariza, é a sua palavra que mantém, Deus. Então tenha misericórdia de mim, Deus. O Senhor, ao falar comigo, deixa eu entender, deixa eu pegar a sua palavra como uma palavra de solução para mim. Não deixa essa oportunidade passar. E é exatamente o que Naamã fez. Ele não deixou a oportunidade passar. Irmãos, a oportunidade passa? Será que ela passa? A gente tem que refletir sobre isso. Eu vou continuar ainda no capítulo 5, 2 Reis, versículo 4. Naamã começa a querer se envolver com aquilo que Deus disse. Essa é a sua chance, querer se envolver com aquilo que Deus tem para falar com você. É falar com você para que você possa se envolver com aquilo que Deus disse. Pastor, se envolver como? Se envolver dizendo que vai esperar, se envolver buscando uma profundidade maior, melhor, mais ampla em relação à compreensão daquilo que Deus disse. Você precisa compreender o sonho que você teve à noite, a profecia que te falaram, a leitura que você fez. Você precisa ampliar isso. E Naamã faz exatamente isso. Ele recebe uma palavra: Naamã, se você estivesse com o profeta que está em Samaria. Ele quis ampliar isso, ele quis fazer disso algo valorizado. Por isso ele procurou o rei, por isso ele queria entender isso melhor. Como que é isso? Como é que funciona isso? O que essa menina quis dizer? O que o Senhor está querendo dizer, Deus? Deus começou com uma sarça na comunicação com Moisés, e o que Moisés fez foi querer ampliar a iniciação da conversa de Deus. Quando Deus iniciar uma conversa com você, tem muita coisa atrás disso, muita coisa atrás disso, e você precisa entender isso. Então, um símbolo que Deus te dá, uma visão que Deus tem para você, uma palavra bíblica que você não consegue tirar da cabeça, você tem que ampliar tudo isso. É exatamente isso que Naamã faz. Ele começa a querer entender isso melhor, envolver com isso numa profundidade maior.
E ele compartilha o que Deus disse a ele, ao rei. O que Deus falar com você, não saia compartilhando com todo mundo. Não saia divulgando isso para todo mundo. Por quê? Porque você precisa de alguém de mesma sintonia, de mesmo arranque, de mesma visão. Vamos para o versículo 5 para você entender isso melhor. Respondeu o rei da Síria. O rei da Síria havia ouvido a mesma mensagem que eles disseram a Naamã. E olha o que o rei da Síria faz. Versículo 5 diz assim: vai, cara incentivador, né? Anda. O que significa vai e anda? Crê, Naamã, é a sua chance, é a perspectiva que você deve ter. Creia nisso. Você precisa ficar perto de pessoas assim. Creia em Deus, espere em Deus, ouça Deus. O que o rei da Síria está dizendo, em outras palavras, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Isso quer dizer o seguinte: olha, estou contigo, estamos juntos. Você precisa de gente que ande junto com você, seja você quem for. Se você estiver sozinho, eu tenho uma fala em Provérbios para você: aquele que se isola e anda sozinho, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não vai dar certo. Você precisa de conselhos, você precisa de gente perto de você para ajudar você na visão, para desviar a sua visão no sentido de regularizar, tirar as arestas. Mas ainda eu estou no versículo 5, que diz aí que Naamã tinha uma carta nas mãos. Naamã tinha uma carta que não ajudaria em nada. Às vezes nós fazemos coisas, temos coisas que achamos que elas vão ajudar muito. Às vezes nós possuímos certos elementos, aspectos, certas situações que nos sentimos garantidos, fortalecidos, mas isso não vai ajudar em nada. Nada. Naamã, ele iria procurar o rei de Israel em Samaria com uma carta do rei da Síria. Só que essa carta não valeria nada. Nada, nada, nada. As pessoas muitas vezes querem ajudar, são até bem intencionadas nas ações das ajudas, mas não sabem, e além de não saberem, não conseguem ou não têm esse potencial. Porque dizer para uma outra pessoa: como é que você está? Isso não é ajuda. Talvez nós tenhamos que mudar o nosso cumprimento uns com os outros. Como é que você está? Aí a pessoa diz assim: você não vai querer saber como eu estou. Se você soubesse. Mas é exatamente isso. A gente precisa entender que Deus trabalha com palavras, e a palavra que Deus diz é exatamente o que vai acontecer. Eu quero pular com você aí, fazer você entender que essa carta que estava ao poder na mão de Naamã era uma carta com boa intenção, mas não valia nada. Ia ser destinada à pessoa errada, ia ser destinada à procura de uma pessoa errada. Deixa eu ir para o versículo 7 para aprofundar isso para você. Tendo lido, leia comigo por favor. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto
contra mim. Oh, coisa ruim na vida dentro da igreja, no cristianismo. Oh, coisa ruim é você não saber de fato o que se passa. O que está acontecendo? E se você não sabe o que está acontecendo, consequentemente você não sabe o que fazer. Consequentemente, não saber o que fazer era o que o rei de Israel não sabia. A ele foi apresentado, aberto uma carta, lido uma carta, e ele, ao ler a carta, ele tinha a incumbência de curar Naamã. Como? De que jeito? Tem coisas que você não dá conta, você não vai dar conta, e Deus sabe disso. E sabe o que acontece quando a gente não dá conta de certas coisas? Sabe como que é a nossa conversa quando nós não damos conta de certas coisas? A nossa conversa, ela é uma justificativa, e é exatamente isso que você vê no versículo número 7. As pessoas começam a se justificar. Eu não dei conta por causa disso, daquilo outro. A compreensão, ela é errada, e a gente tem que entender isso. Preciso de versículo 8 para explicar isso melhor. Versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasga as suas vestes? Por que você está assim? Você não sabe o caminho das pedras, você não sabe quem procurar, o que fazer, você não sabe que a oração funciona, você não sabe que a leitura bíblica, essa palavra, ela pode impregnar em você e frutificar ao ponto de fazer cumprir exatamente o que ela diz. Você não sabe. Se eu não sei essas coisas, eu posso poucas coisas, ou quase nada. O escape do rei foi a representatividade de Deus através do profeta Eliseu. Deus sabe exatamente o que vai fazer com você. Estou morrendo, estou doente, a porta não abriu, estou oprimido, estou aflito. Deus já sabia disso antecipadamente. Isso não é nenhum tipo de surpresa para Deus, nunca foi. E o que eu quero dizer com isso? É que Deus sabe o final dessa aflição, Deus sabe o final dessa porta fechada, Deus sabe o final dessa indecisão que você tem, dessa falta de coragem que te possui. Deus sabe de tudo isso. E é por saber de tudo isso que Ele vai tratar com você, de você. Mas eu preciso continuar o texto, versículo por versículo, para a gente entender rapidamente aqui. Vá comigo no versículo número 9, por favor, entenda aí. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Ótimo! Você tem que ter um ponto de referência para buscar Deus. Naquele momento, o ponto de referência para se buscar Deus era a porta da casa de Eliseu. Qual é o seu ponto de referência para buscar Deus? Onde é que você busca Deus? A igreja é um ponto de referência. O seu quarto deveria ser um ponto de referência. Outros lugares poderiam serem pontos de referência. Você precisa ter um canto, um lugar onde você recorre, onde você vai. Você precisa, o texto ele tem uma expressão dizendo assim: ir no lugar, quer dizer, ir na casa, vindo do original, ir no lugar. Isso faz toda a diferença, ir no lugar certo, a porta da casa de Eliseu. Em qualquer outro lugar que Naamã fosse, não traria o resultado que houve. Está com problema?
Está atribulado? Quer solução? Tem que ter um lugar para você ir. Não é indo em qualquer lugar que você vai encontrar solução. Se Naamã, venha comigo, reflita comigo, se Naamã resolve voltar para si, ele não teria a história que teve. Quando o problema aparece, como você tem um problema, você não pode recuar, você não pode voltar para a Síria. Você tem que ir na porta da casa de Eliseu. E você tem que entender isso. Ir no lugar certo faz toda a diferença. A porta da casa de Naamã, não. Se ele voltasse para casa, conversasse com a menina, fui lá, mas só que eu fui mal atendido. Não, isso não. Você já chegou até aqui, você já é crente há algum tempo, aproveite, mergulhe de cabeça, desça ao Rio Jordão, paga para ver, vai até o fim, já está aqui. E a gente vai entendendo isso, que quando Naamã vai à porta da casa de Eliseu, ele vai e chega lá com o problema dele, com a esperança dele. Ele chega lá com a palavra que foi dita para ele lá na Síria, a palavra da menina. Ele chega com tudo isso na porta da casa de Eliseu. Deus está te esperando com o seu desânimo. Deus está te esperando com a sua doença. Deus está te esperando com a sua esperança. Do jeito que você está. Foi exatamente assim que Naamã foi se apresentar à casa de Eliseu, na porta da casa dele. E lá foi Naamã a se apresentar à casa, ou na porta da casa de Eliseu. E ele chega lá com a palavra da menina. Falaram para mim que se eu estivesse de frente com o profeta de Samaria, que está em Samaria, eu seria curado. Quer dizer, estou aqui com esperança. Estava ele lá com a doença, com a lepra, incurável, uma situação crônica, incurável. Estava ele lá com a sua comitiva, com os seus presentes, com tudo. Vai do jeito que você está, mas você precisa ir. Esteja do jeito que você estiver, mas você precisa ir. Posso passar para o versículo 10 para a gente compreender isso melhor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, estava lá Naamã com tudo que ele tinha, com a mensagem da menina, com a sua lepra, com a sua esperança, com a sua comitiva, com tudo que ele tinha, do jeito que ele era, egocentricamente como ele era. Ele estava lá daquele jeito, daquela maneira, daquela forma. E aí vem uma mensagem no versículo 10, dita por Eliseu, e Eliseu diz assim: olha, vai. De novo a palavra vai, a mesma palavra que você encontra o rei da Síria dizendo para Naamã. Em outras palavras, crê. Você vai ter que crer. Então o texto diz isso. Olha só o que diz o versículo de número 10. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará o quê? Limpo. Sabe o que provocou essa mensagem? Sabe o que levou e liberou para Naamã essa mensagem? Todos os passos iniciais que ele deu desde a Síria. Ouviu a mensagem? Eu vou atrás dessa mensagem, eu vou me envolver com essa mensagem, eu quero saber mais dessa mensagem. Procurou o rei, recebeu um incentivo, vai para Samaria. Teve a primeira decepção com uma carta, o rei não podia fazer nada. Uma situação de intercepção de Deus, uma interceptação divina. Não precisa rasgar a roupa, eu sei o que fazer com isso. Sai ele de onde estava e vai para a porta da casa de Eliseu. A gente precisa ir atrás para que Deus veja em mim
em você o nosso interesse. A gente precisa se interessar pelo Evangelho, a gente precisa se interessar por Jesus, por suas palavras, por aquilo que a Bíblia diz. É a nossa única chance. O que provocou uma mensagem, uma palavra liberada do alto céus, como a forma como foi bradada, foi em função da procura de Naamã, desde a sua casa até a porta da casa de Eliseu. Peça ajuda para procurar isso, e você tem que entender isso. Deus fala muito baseado na procura das pessoas. Deus libera muitas palavras baseado na procura das pessoas, e nós temos que procurar Deus. Naamã, ele procura passo a passo, faz um trajeto, um itinerário árduo para receber uma mensagem. Deus tem uma mensagem para você. Amém. Claro que tem. A mensagem dita de Eliseu tinha certas características bem peculiares. O que Deus às vezes quer te dizer tem nada a ver comigo. Sabia disso? Porque um Deus pessoal trata pessoas de forma pessoais. O que está doente precisa de uma cura. O que está preso precisa de uma libertação. O que não enxerga precisa de visão. O que está morto precisa ser ressuscitado. Cada pessoa dentro do seu espaço, do seu quadrado, tem uma necessidade, e o Deus supridor dessas necessidades tem uma palavra específica. E a mensagem dita por Eliseu para a vida de Naamã, ela é sensacional. Primeiro, é uma mensagem que fala para Naamã se movimentar. Vai. Deus não vai te deixar parado. Vai crer, vai orar, vai ler Bíblia. Vai. 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 É uma mensagem que inicia com um movimento incentivado pelo próprio Deus. Vai. Na mensagem dita por Eliseu, além do vai, para crer, outra característica peculiar é a designação dada por Deus, o itinerário para onde ir, porque Deus não vai mandar você ir para qualquer lugar. Concorda comigo? Lógico. A mensagem tinha uma designação falando para onde ir. Espera. Deus não vai falar para você somente crer, somente orar. Vai chegar no momento que Ele vai falar com você: eu tenho um lugar para você ir. Claro que vai falar. E quando Deus diz isso, dizendo para você que tem um lugar para você ir, não pode parar por aí. E aí, Deus, o Senhor disse que tem um lugar para me ir. Ok, eu vou. E aí? A mensagem de Eliseu a Naamã, ela tem outra característica muito peculiar, porque ela, além de dizer a respeito do movimento, creia, de falar onde ele ia e deveria ir, que era no Rio Jordão, a mensagem também fala o que fazer quando chegar lá. Deus é assim, irmão, irmã. Creia, se movimente em oração, em espera, em uma atividade espiritual. Vou te falar o que você vai fazer com isso, como é que vai ser, o que você vai fazer. E é interessante que na mensagem de Eliseu, a Naamã, ainda dentro de uma outra característica peculiar, ainda falava com ele a respeito do que ele poderia esperar. Então a mensagem, ela é sensacional. É um Deus que de fato inicia, tem um meio, processo e finaliza com chave de ouro. Olha aí, Naamã, se movimente, Naamã, creia, vá lá,
no Rio Jordão. E quando chegar lá, Naamã, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você vai mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não 8, não 10, não 20, 7 vezes, Naamã. E eu quero te dizer, Naamã, o que você pode esperar com essa atitude de obediência que você vai ter. Espere que a sua pele fique limpa, como a pele de uma criança. Deus vai falar assim com você. Creia. Esse é o movimento. Depois dessa palavra que Deus vai te dizer para você crer, você vai entrar dentro desse processo. Você vai ter que ir onde ir, uma especificação. Tem um lugar para você. Chegando nesse lugar, tem que especificar o que você tem que fazer nesse lugar. Você não pode ficar parado lá. E depois de fazer alguma coisa lá nesse lugar que Deus vai especificar para você, você lá nesse lugar precisa esperar que Deus traga um resultado para você. Então vá, creia, entre no Rio Jordão, se banhe 7 vezes, mergulhe 7 vezes e espere que eu te cure. Esse é o processo. Aí eu vou para o versículo 11, que meu tempo aqui acabou. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Espera aí, meu Deus, tenha misericórdia de nós, da igreja. Nós às vezes queremos te manipular, Deus, falar com o Senhor o jeito que o Senhor tem que fazer. Gente, mas nós somos bem arrogantes. Como falar com Deus nessa proporção, que Ele deve fazer assim, assado, desse ou daquele jeito? Por que não deixar Deus ser quem Ele é? E é exatamente isso que Naamã faz, no versículo 11. Naamã diz que eu achei que ele viria, colocaria a mão sobre a lepra, oraria ao seu Deus e restauraria a minha vida para tudo. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer na sua vida. Isso diz respeito a alguns aspectos importantes. Tempo. Quem te disse que é agora? Quem te disse que não é agora? O jeito, tem hora que dói o jeito que ele faz. Conversava com um amigo essa semana, pastor, sobre os procedimentos de Deus regularizar a vida das pessoas. Deus pega algumas pessoas no processo, dói, mas Ele sabe o que faz. Deixa eu ir para o versículo 12, porque Naamã, no versículo 12, ele fundamenta toda a sua tese. Nós somos cheios de tese. Somos embasados na nossa indignação em pensar que Deus está fazendo errado, ou que Deus está demorando. Quem disse para você que Deus está demorando alguma coisa na sua vida? Quem falou isso? Aonde que você arrumou a sua tese para fundamentar esse conceito, para acreditar nisso? Deus está demorando a fazer alguma coisa na sua vida. Aonde? Por favor, fala para mim. Quem te disse isso? Que espírito é esse que disse isso para você? Que Deus está demorando? Deus nunca demorou em nada. Deus está projetando, arquitetando, está pronto. É eu que tenho que ficar pronto para aquilo que Deus deixou pronto. Finalizei da seguinte maneira: se chegaram a ele alguns discípulos, porque eram oficiais, submissos, todos precisavam e precisam de conselhos. Você precisa conversar. Ai de você, se você não está conversando com as pessoas. Eu fico pensando se Naamã radicaliza naquele momento
e por indignação resolve voltar para Samaria. Todo aquele esforço ia ser feito de uma forma não aproveitável. Cuidado, a gente no final não pode errar. Você não pode errar no final, o negócio está perto, mas você não pode errar no final. No final não, por favor, não erre no final. Você ora, você ora, você ora, você ora, você lê, você jejua, você vai naquele processo, e aí no final você quer abandonar, você quer desistir. Muda o método, pede ajuda, pede aconselhamento. O versículo 14 diz assim, da seguinte maneira: então desceu e mergulhou. Versículo 13 diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais, lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Graças a Deus por esse conselho. Essa história não estaria com esse fechamento, com essa situação, como está descrito, se não houvesse esse conselho. Você precisa de conselho bíblico, você precisa de orientação bíblica, você precisa de informação espiritual. Só deu certo por causa desse conselho, e a gente tem que entender isso. Naamã desceu, mergulhou no Rio Jordão, porque ouviu a mensagem de Deus. Naamã mergulhou, desceu no Rio Jordão, porque valorizou, aceitou e guardou o que ouviu da parte de Deus. Naamã desceu e mergulhou no Rio Jordão, porque procurou se relacionar com a promessa. Eu quero entender esse trem melhor. Deus falou, mas isso para mim ainda está obscuro, isso para mim ainda está pequeno, eu quero ampliar isso. Você precisa entender isso melhor. Naamã desceu e mergulhou no Rio Jordão, porque Naamã na realidade passou um perigo, mas cedeu. Você ouviu falar essa palavra, ceder? Você precisa ceder. Não vai na sua indignação, não vai no seu radicalismo, não vai no seu pensamento sozinho. Você vai passar esse perigo que Naamã passou, e por ele ter cedido, Naamã ultrapassou essa barreira, recebeu o aconselhamento, cedeu, mergulhou, experimentou. Finalizei da seguinte maneira: Naamã já saiu lá da terra dele, da Síria, preparado para agradecer. Deixa eu te falar um segredo, presta atenção, vou finalizar aqui. Começa a se preparar para agradecer. Amém. Naamã sai da Síria com a comitiva, com as vestes, com o ouro. Ele já sai de lá sem saber o resultado. Ele já sai de lá para agradecer. Faça isso na igreja evangélica congregacional. Comece a andar preparado para agradecer. Já se formata dessa maneira, já pensa dessa maneira, já diz o que vai fazer, agradecendo. Foi isso que Naamã fez. Quando Deus deu a Naamã a sua cura da sua lepra, ele já estava preparado para agradecer. Ele só retornou à casa do profeta convertido, reconhecendo que não havia outro Deus. Eu preciso orar por você. Feche seus olhos. Senhor, a exposição da Tua palavra, ela é a única coisa que pode nos dar segurança. Deus, o versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis, fala que o Senhor dera vitória à Síria por meio de Naamã. Deus, se a gente não conseguir ver, é ansiedade. Se a gente for homem natural, apenas homem natural, Deus, a visão é curta, é embaçada, é obscura. Dê discernimento ao Teu povo, Deus, para que através das visões espirituais
a vida ganhando sentido e significado, venha a paz, a gente consiga relaxar, ter esperança. Deus, no versículo 2, quando aquela menina emite a mensagem, a visão cai, a crença aparece. Naamã creu, deixa a gente crer também na mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, na mensagem da Tua palavra. Deus nos ajude a compartilhar essa mensagem com os outros, exatamente como Naamã fez, procurou o rei. Deus, que pessoa incentivadora, coloca no nosso meio, coloca o Pai diante das nossas vidas, pessoas que possam nos incentivar à fé cristã, pessoas que nos incentivem, ó Pai, a Te buscar, a ter realmente um compromisso contigo. Vai, creia. Tem hora, Deus, como diz os versículos de 2 Reis, a gente acha que tem alguma coisa. Naamã achou que tinha uma carta que era suficiente, mas não era. A gente às vezes pode ter muitas coisas, mas fora do Senhor nada é suficiente, Deus. Por isso nos ajude. Quando a carta foi apresentada, se viu, ó Pai, que havia ali uma insuficiência. Por isso Deus interfere como o Senhor interferiu na vida de Naamã, de forma, ó Pai, que o Senhor apresentou o profeta. Apresente a nós a palavra profética dita pelas Tuas Escrituras, ó Deus, para que possamos degustar dela, aproveitando tudo aquilo que ela propõe para as nossas vidas. A Tua palavra diz que, ó Pai, há paz. Que dê a paz, nos ajude a termos paz, como a Tua palavra diz. A Tua palavra, ó Deus, ela foi compilada para que pudéssemos de fato, ó Pai, experimentá-la. Por isso nos ajude. A Tua palavra diz, ó Pai, fala a respeito da libertação, fala a respeito de uma nova visão, da ressurreição, de tantas outras coisas mais. São experiências, ó Pai, que podemos ter. Deus, nos ajude, como o Senhor ajudou a Naamã. Ele foi na porta da casa de Eliseu. Nos ajude, Deus, a virmos à igreja, a irmos para os nossos quartos, a orarmos nos carros, nos lugares secretos, de forma, ó Pai, que o Senhor vendo possa falar conosco, que a nossa procura, ó Deus, como foi a procura de Naamã, provoque no Senhor uma palavra, um brado, de forma que recaia na nossa vida, ó Pai, uma promessa, e que a gente entenda como Naamã entendeu, que a gente pode ir, e indo tem o que fazer, e estando lá, ó Pai, a gente pode esperar algo, porque o Senhor disse que iria fazer. Ajuda-nos, ó Deus. Tudo que o Senhor disser, tudo que o Senhor falar, vai ser exatamente como o Senhor disse, ó Pai, exatamente como o Senhor fala. Por isso nos ajude nessa compreensão. Deus, quando a gente radicalizar, achar que tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo, achar que o Senhor está demorando, Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas, porque, ó Pai, o Senhor tem um tempo exato, um tempo sábio, um tempo, ó Pai, que vai dar certo da melhor maneira. Por isso, Deus, não nos deixe fazer o que a gente ache equivocadamente, que a gente pode te manipular, Deus, que a gente pode te encostar na parede. Ninguém pode te manipular, ninguém pode te encostar na parede. O Senhor é Deus e faz como quer, e o Senhor faz o melhor, e é por isso que a Tua palavra especifica que a Sua vontade ela é boa. A Tua palavra diz isso, a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Oh Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Tenha compaixão. Leva-nos ao Rio Jordão em obediência, a mergulhar. Pai, se a gente mergulhar uma vez, não deixa a gente desanimar, não. O Senhor mandou 7. 7 é diferente de 1, de 3, de 5, de 6. Senhor, deixa a gente fazer exatamente o que o Senhor está querendo que a gente faça, de forma, ó Pai, que o nosso mergulho no Rio Jordão, ele seja 7 vezes e não 6. Se teve gente aqui que mergulhou 2,
E não aconteceu nada, porque na segunda vez que Naamã mergulhou, não houve nada. Não houve nada na segunda, na quinta, na sexta. Só aconteceu do jeito que o Senhor disse na sétima vez. Se tem gente aqui que orou 1, 2, 10, 50, e o Senhor está insistindo para orar mais, Senhor, tenha compaixão, incentiva, que essa pessoa possa te obedecer até o fim, de forma, ó Pai, que o resultado esperado seja conforme o Senhor propôs e propõe, em nome de Jesus. Amém? Oraram pelas cartas para Deus? Não? Nem pela planta colhe. Planta colhe, fique de pé, quero orar por você, em nome de Jesus Cristo, para a gente ir embora. Tenho que jantar e trabalhar amanhã. Vamos embora. Planta colhe, Deus, nos ajude a plantar, a semente é sua. Dá-nos uma semente, Deus. Essa nossa semente, ela é pessoal, humana, Pai, ajuda-nos a desprezar essa semente. Venha conosco, Pai, nos dando uma semente. A terra pode estar dura, Deus, a terra pode estar sem ser umedecida. O Senhor é aquele que manda chuva. Manda chuva na nossa terra, Deus. Com a sua semente não tem erro. E, ó Pai, toda plantação, ela exige um tempo de espera. Nos dê paciência, nos dê perseverança, para que nessa espera, nessa relação de quem planta, colhe, ó Pai, a gente realmente desfrute da experiência com o Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, olha essas cartas, olha essas dores, olha, Pai, esses semblantes, o coração, essa questão emocional, olha, Deus, essa espiritualidade, olha tudo isso e tenha compaixão em nome de Jesus. Amém. Assim como o Senhor fez com Naamã, o propósito era levá-lo ao conhecimento, ó Pai, que só o Senhor tem a solução. Amém. Só o Senhor tem a capacidade de sustentação. Amém. Só o Senhor pode manter. E nessas descobertas de Naamã, no segundo livro de Reis, Pai, ajude essas pessoas que escreveram uma carta para o Senhor, amém, descobrirem que só o Senhor é Deus. Amém. Só o Senhor cura, só o Senhor livra, só o Senhor de fato mantém. Só o Senhor pode, ó Pai, regularizar aquilo que está desregularizado, embaraçado. Faça isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor. Amém. Deus, leva-nos em paz e nos dê um bom restante de semana. Fale conosco, nos ajude com a tua palavra, na oração, nos ajude no jejum, nos ajude dentro da igreja, na relação com o próximo. Que não sejamos, ó Pai, sem o discernimento espiritual. Que o discernimento em nós, Deus e Espírito Santo, seja a diferença vindo da tua parte, em nome de Jesus Cristo. Mão no coração, isto, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, te guiando, fazendo você de fato experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém.